Olá, meu amigo, tudo bem com você? Eu espero que a sua resposta seja positiva, que esteja tudo bem com você e com a sua família. Hoje nós vamos falar sobre um benefício da Previdência Social muito importante. É aquele benefício que nos socorre quando estamos no momento de fragilidade, no momento de incapacidade para o trabalho. Hoje você vai aprender os 3 requisitos básicos para conseguir este benefício diante da Previdência Social. Que são eles: incapacidade para o trabalho, nós vamos falar sobre a incapacidade, vamos falar sobre a carência necessária para conseguir esse benefício, quantas contribuições são necessárias, e vamos falar sobre a qualidade de segurado ou o período de graça. Esse assunto é muito importante. Muitas pessoas não conseguem o benefício lá na Previdência Social por causa deste quesito, que é a qualidade de segurado. Mas eu vou te mostrar algumas saídas importantes para conseguir o seu benefício. Lá no final, inclusive, no final deste vídeo eu vou falar o que fazer quando a Previdência Social nega o benefício, quando você dá a entrada e vem a resposta do indeferimento, ou seja, o INSS negou o seu benefício por incapacidade. Mas antes, meu amigo, eu quero que você participe deste vídeo, deixando aí os comentários, falando o seguinte: alguma vez você já precisou da Previdência Social? Como foi a sua experiência quando você precisou da Previdência Social para algum benefício por incapacidade? Me conte aí. Recentemente eu precisei. Me fala aí como é que foi, como você foi atendido e se foi concedido o seu benefício. Vamos falar sobre a incapacidade que gera o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez. Esta incapacidade precisa ser total e permanente. Por isso, a incapacidade deve gerar uma total impossibilidade de trabalhar e ela deve ser também permanente. Agora, se a incapacidade for total, mas temporária, então você vai ter direito ao benefício de auxílio-doença, não de aposentadoria por invalidez. Acompanhe essa história do nosso amigo João. João, um trabalhador, e sofreu um acidente e ele quebrou os 2 braços. Logo, ele não pode trabalhar. Ele está totalmente incapacitado. Mas ele vai recuperar a força dos braços, o osso vai colar e daqui 3 ou 4 meses ele estará liberado para trabalhar. Então, a sua incapacidade é temporária. Logo, ele tem direito ao benefício de auxílio-doença, não de aposentadoria por invalidez. Se a incapacidade fosse permanente, ou seja, para a vida toda, ele nunca mais vai poder trabalhar, aí sim é o benefício de aposentadoria por invalidez. Importante destacar que não é o nome da doença que gera o direito à aposentadoria, mas sim o grau da enfermidade, se ela gera a incapacidade total e permanente. Problema de coluna, muitas pessoas me perguntam: aposenta por invalidez por problemas de coluna? Eu respondo: depende do grau, do nível do seu problema na coluna. No nosso escritório nós já tivemos várias pessoas que se aposentaram por problemas de coluna. Então, é possível sim a aposentadoria por invalidez se alguém tiver um problema de coluna que te incapacite para o trabalho. Então, você já entendeu o que é a incapacidade permanente, ou seja, aquela para a vida toda e que ela não vai sarar, aquela enfermidade não vai sarar. Vai deixar ali sequelas que a pessoa não vai poder mais voltar a trabalhar. A incapacidade total quer dizer que ele está incapacitado para exercer a atividade que ele vinha exercendo e também outras funções. Então, ele não está apto para ser reabilitado. Agora tem um detalhe: é possível, olha essa observação, é possível conseguir aposentadoria por invalidez mesmo se a incapacidade for relativa. Imagine um trabalhador rural com 50 anos de idade que desenvolve um problema na coluna. Ele não vai mais poder trabalhar na roça, mas ele pode trabalhar no escritório, por exemplo. Mas observe o seguinte: quando você analisa a vida desta pessoa, ela não tem mais condições de se adaptar para um trabalho no escritório. Ela não entende nada de escritório. Ela não tem habilidades pessoais para desenvolver essa profissão e já tem idade avançada. Então, neste caso, ainda que a incapacidade seja relativa, não absoluta, pode-se reconhecer diante do seu quadro pessoal, diante das suas condições pessoais, que aquela incapacidade é total e definitiva. Absoluta e definitiva. Nosso segundo requisito para ter direito à aposentadoria por invalidez é o requisito carência mínima.
Para ter direito aos benefícios por incapacidade do INSS, você tem que ter, no mínimo, 12 meses de contribuição. Como isso acontece? Você tem que estar pagando regularmente o seu INSS ou estar registrado com a carteira registrada. E depois de 12 meses você fica doente e aí então você tem direito aos benefícios da Previdência Social. O que acontece muito no escritório é a pessoa que não está pagando e de repente ela fica doente. Aí então ela começa a contribuir. Isso não vale. Você tem que ter 12 meses de contribuição para você ter aí qualidade segurado e então você tem direito aos benefícios da Previdência Social se você ficar enfermo. Então, recapitulando, no mínimo 12 meses de contribuição a pessoa tem que ter para ter direito ao benefício por incapacidade. Agora nós vamos falar do terceiro requisito, que se trata da qualidade de segurado e o período de graça. Muito bem, para você ter direito ao benefício da Previdência Social, você tem que ser segurado da Previdência, tem que estar ligado com a Previdência por um vínculo de contribuição e aí você tem direito a receber o benefício. Agora, e quando você está sem contribuir? Você esteve registrado por 24 meses, por exemplo, e agora está desempregado. 5 meses depois que você está desempregado, você sofreu um acidente ou ficou doente. Tem direito ao benefício por invalidez ou auxílio-doença? Sim, você tem direito porque você está no período de graça. Existe uma regra que, depois que você é desligado da empresa, para de contribuir, você tem 12 meses de período de graça, ou seja, nesse período de 12 meses sem registro, se acontecer alguma coisa com você, ficar doente ou sofrer algum acidente, você está vinculado ainda à Previdência Social e tem direito aos benefícios por incapacidade da Previdência Social. Mas fique bastante atento, porque é possível que o período de graça seja mais de 12 meses. Ele pode se transformar em 24 meses, em algumas situações em até 36 meses. Muito bem, a regra geral, você ganha 12 meses de período de graça. Mas se você tiver mais de 10 anos de contribuição, você ganha mais 12 meses de período de graça. Ou seja, você fica com 24 meses de período de graça. E se acontecer alguma coisa nesse período com você, você está vinculado com a Previdência e possui qualidade segurado, vai ter direito aos benefícios por incapacidade. Agora fique atento, se você foi demitido da empresa e está desempregado, você pode ganhar mais 12 meses ainda. Ou seja, você vai ter um total de 36 meses de período de graça. Então você está protegido pela Previdência Social por 36 meses. Se ficar doente, você vai ter direito aos benefícios da Previdência Social. É muito comum alguém pedir um benefício, um afastamento, depois de 12 meses da demissão e o INSS negar, não observar todos esses períodos que eu falei. Então, por meio judicial, você pode provar que você está em situação de desemprego ou que tinha mais de 10 anos de contribuição e ganhar esses períodos a mais para conseguir o seu benefício. Fique atento. Mas existem 3 hipóteses em que você não precisa de uma carência mínima para ter direito aos benefícios da Previdência Social. Se você tiver um dia de trabalho e acontecer qualquer uma destas situações, você vai ter direito ao benefício por incapacidade. Quais são estas circunstâncias? Primeiro, acidente por qualquer natureza. Sofreu um acidente indo para o trabalho ou sofreu um acidente no final de semana, por exemplo, você tem direito independente do número de meses de contribuições. E também acidente do trabalho. Se você sofreu um acidente do trabalho, não é exigido carência mínima para esse benefício. Há também a possibilidade de você receber benefício por incapacidade independente de carência, quando você sofrer de doença grave, incapacitante e irreversível, mas deve estar no rol que eu vou dizer agora para você. Quais são essas doenças? Tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira ou visão monocular, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, síndrome de deficiência imunológica adquirida, contaminação por radiação com base em conclusão de medicina especializada. Nestas hipóteses, você não precisa comprovar 12 meses de carência. Tendo qualquer uma dessas doenças,
independente da carência, você tem direito ao benefício. Agora eu vou te contar como pedir o benefício por incapacidade no INSS e também vou te falar o que fazer quando o INSS nega este benefício. Mas antes, meu amigo, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal. Se você é atento, gosta de saber os seus direitos, se inscreva nesse canal, porque aqui a inscrição é gratuita, você não paga nada e fica sabendo os seus direitos. E eu quero lembrá-lo que quem conhece os seus direitos não perde dinheiro. E também deixa o like, aperte aí o like, porque assim você me ajuda o canal a crescer, e o YouTube entende que você gostou deste conteúdo e envia também esse vídeo para mais pessoas, e assim o canal vai crescendo. E mais, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, deixa aqui nos comentários a sua pergunta. Eu não posso prometer que vou responder todos, mas eu sempre respondo uma grande quantidade e eu escolho as melhores perguntas e faço um vídeo respondendo as perguntas que pode ser da maioria também. Então, faça aí a sua pergunta. Muito bem, se você ficar doente e incapacitado para o trabalho, se esta incapacidade for superior a 15 dias, você vai ter que ficar sem trabalhar por mais de 15 dias. Aí sim, você vai ter que fazer um agendamento no INSS para pedir o seu benefício. Você deverá ter todos os exames e o atestado médico falando qual é a sua enfermidade e o tempo que você precisa ficar afastado. No dia marcado, você deve comparecer no INSS com os documentos em mãos. Leve todos os exames que você possui e o atestado atual do seu médico. E se o INSS negar o pedido, o que fazer? Fique bastante atento, porque o INSS pode negar o seu pedido por 3 motivos. Primeiro, ele pode dizer que você não está incapacitado. Você faz uma perícia lá com o médico do INSS e ele diz que você não está incapacitado para o trabalho. Segundo, ele pode dizer que você não tem a carência mínima para esse benefício, ou pode dizer que você não tem mais a qualidade segurado, não está no período de graça. E você também tem 3 alternativas caso o INSS negue o seu benefício. Primeiro, você pode aceitar e não fazer nada, ou você pode recorrer perante o próprio INSS, ou você pode contratar um advogado e entrar com uma ação judicial. A primeira hipótese não é muito boa, né? Deixar de fazer nada. É bom exercer o seu direito. Você pode recorrer perante o INSS, mas normalmente esse recurso no INSS dá pouco resultado. Agora, entrar com a ação judicial é a melhor alternativa, porque o juiz vai nomear um perito para te avaliar, um perito que não seja o médico do INSS. Então, lembra daquela hipótese? O INSS negou o seu benefício porque o perito do INSS falou que você não estava incapacitado. Olha, o perito do INSS muitas vezes ele não é nem especialista na enfermidade das pessoas. E então ele nega o pedido. Você pode entrar com a ação e o juiz vai nomear um médico que trabalhe para a justiça para te avaliar. Se esse médico disser que você está incapacitado, o juiz vai dar uma sentença favorável a você. Se o INSS negar o benefício porque você não tem a carência mínima, você pode demonstrar que foi um acidente de trabalho, um acidente de qualquer natureza, ou que você está no rol daquelas doenças que não exige carência mínima. Agora, caso o INSS negue o pedido porque você não tinha qualidade de segurado, que já tinha passado de 12 meses da última contribuição, você pode usar aqueles argumentos que eu apresentei. Se você estiver em estado de desemprego, ganha 12 meses a mais. E também se você tiver mais de 10 anos de contribuição, mais 12 meses, e você resolve então o seu problema e o juiz dá uma sentença concedendo o benefício para você. Valeu, meu amigo, um grande abraço. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu, na medida do possível, vou responder. Se não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o like. Aquele grande abraço.